Olá, Souls, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Viva Healing. Mais uma vez hoje eu trouxe para vocês um capítulo sensacional deste livro aqui, Chico Xavier, o Amigo dos Animais. Ele fala muito sobre como que o Chico amava os animaizinhos que ele tinha, mas também traz muitos ensinamentos, gente, sobre ego, sobre espiritualidade. São palavras que, assim, são um bálsamo para a alma, ao meu ver. E o capítulo de hoje, o Chico fala muito sobre o caso do autismo, né, gente? Que a gente tem visto cada vez mais pessoas nascendo com autismo, ou adultos descobrindo que tem um grau de autismo. E como que a gente pode lidar com essa situação, inclusive como que o autismo e alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos, têm um fundo de mediunidade. Então, espero que isso toque vocês hoje e que, se esse vídeo for ajudar vocês, vocês deixem um like ou comentários de situações que vocês já viveram. Então, esse livro aqui relata uma tarde de sábado de 1981, que o Chico fazia uma reunião, né, com as pessoas que gostavam das palestras dele, e ele gostava muito de fazer reuniões à sombra de um abacateiro, né, gente? Eu sou muito suspeita, porque na casa que eu estou fazendo, eu tenho um abacateiro na minha varanda. Então, assim, eu amo meditar ou fazer palestras, estudos, ler embaixo de árvore. Então, já começamos bem. E aí ele fala que após ter conversado com os pais de uma criança autista, lembra, gente, naquela época não tinha tanta informação, tá? Mesmo assim, ainda está muito atual. E ele estava orientando esses pais como que deveriam se relacionar e tratar esse filho. Inclusive, ele recomendava, né, que ao longo dos tratamentos espirituais que eles fossem fazendo visitas mais periódicas ao médico, porque poderia ser que a criança precisasse de menos remédio. E aí ele começou a falar um pouco, não sobre o caso do menino, mas o caso do autismo em geral. Olhem bem as palavras dele. O autismo é um caso muito sério. Tanto envolve crianças quanto adultos. Os médiums também, por vezes, principalmente os solteiros, sofrem desse mal. Por que que ele fala, né? Principalmente os solteiros? Porque, gente, eu fui uma criança médium. E por muito tempo eu não sabia que eu era médium, assim, assustava a família com os relatos e as coisas que aconteciam, mas ninguém dava uma atenção exagerada para isso, né? É, foi uma coisa que, assim, ninguém quis me influenciar, partiu de mim. E eu sofri muito, porque eu via coisas, eu tinha medo de dormir sozinha por muitos anos da minha vida criança, é, e, e depois adolescente também ficava morrendo de medo das coisas que eu via no meio da noite. Tinha como criança, quando criança, déficit de atenção. Eu até lembro que a minha mãe me arrumava toda bonitinha para ir para a escola. E quando eu voltava, assim, o rabo de cavalo estava torto, assim, para o lado, as calças caindo, os sapatos desamarrados, toda assim, esquisita, né? E ela não entendia como é que pode Vivian ser tão desapegada assim da aparência. A minha mãe é muito vaidosa, tão vaidosa e a Vivian assim, né? Gente, mas é por quê? Porque como criança eu estava em duas dimensões, entendeu? Eu estava aqui e estava em outra. Então, assim, eu me lembro que essa pedagoga, ela me tirava da aula de matemática, então isso já era ótimo para mim, que eu nunca gostei muito. E, e ela me fazia várias atividades para eu ficar mais aqui na Terra. Olha que interessante, ela me ensinava a dar valor ao andar, a ter consciência de como andar, como jogar uma bola, como pintar. Então, ela foi trazendo a minha atenção aqui para a Terra, para coisas palpáveis, né? Porque eu vivia
captando coisas de outros lugares. Então, assim, a minha atenção, os meus cuidados melhoraram muito com essa prática, que não deixa de ser uma espécie de meditação para crianças, né, gente? Mas eu lembro, assim, que até eu começar a trabalhar muito com a minha mediunidade, que eu tenho mediunidade ostensiva, até adulta, até formada, terminando de me formar na faculdade, eu tinha episódios de ausência. Assim, de estar aqui conversando com você e fui embora. Você ficar falando comigo e eu ficar assim. Porque eu achava desinteressante, chato? Não, não é isso. Pelo contrário. Era porque eu estava captando coisas de outros lugares, entendeu? E por que eu estava assim tão aberta a tudo? Porque eu não sabia controlar a minha mediunidade. Tinha excesso de contato com o outro lado, excesso de ectoplasma, que era utilizado muitas vezes de forma indevida, assim, de eu estar aqui com vocês e tem essa xícara aqui, né? E por eu não estar utilizando tanto quanto eu deveria, ela começar a se mexer sozinha, portas baterem, essas coisas assim meio poltergeist. Isso acontecia muito comigo, porque eu não utilizava a minha mediunidade o suficiente. Eu utilizava para mim, para as pessoas próximas, mas não estava cumprindo a minha missão de vida, que era servir. Então, depois que eu comecei a usar, isso só parou de acontecer, tá? Mas porque eu uso agora tudo que tem direito, né, gente? Às vezes até falta para usar. Por isso que eu fico aqui, né, graças a Deus, com a minha irmã de alma, a Cris, para me ajudar. E eu me lembro, inclusive, de episódios, assim, de eu estar no meio da rua, tá, gente? Tipo, tô, assim, a faculdade, academia, faz isso, faz aquilo, e aí no meio, eu indo atravessar uma rua, eu apagar, e eu ficar ali. Tem até uma história engraçada, que tinha um senhorzinho que estava tomando conta ali da atravessar a rua, né, gente, em Copacabana, que é um bairro super movimentado, e o sinal estava com defeito, então ele estava ali ajudando, e ele parou 3 vezes os carros para eu atravessar e eu não atravessava. Ali uns 15 minutos, ele veio falar comigo, você tá bem? Aí eu voltei. Aí ele falou, que eu parei aqui 3 vezes para você atravessar e você não atravessou. Eu falei, ai meu Deus, estava distraída. Ele começou a rir. O que os outros chamavam de distração era eu, assim, sei lá, captando as coisas, né? Então, assim, é claro, gente, que eu não sou autista, mas tem coisas aqui da mediunidade que influenciam muito esses transtornos. E olha o que ele fala: os médiuns solteiros, principalmente, sofrem mais, tá? Desse mal. Desses maus, assim, de falta de saber socializar, de falta de atenção. Por quê? Porque como eles não têm, assim, entre aspas, as demandas do casal, da casa, eles não têm tanta carga, assim, material, né? Não cuida de filho, não tem aquela agitação de filho. Uma casa com uma pessoa sozinha é mais fácil de manter, né, gente? Não tem aquela coisa da atenção, do pensar no outro ali, dessa coisa mais material. Mesmo, gente, das relações íntimas, não tem nada disso, né? Eles vivem sintonizados com o mundo espiritual. É isso, vive lá. Então fica muito mais fácil o mundo espiritual se aproximar dele o tempo inteiro e ele ficar lá viajando na maionese, né? E perdem o interesse aqui na Terra. Então, gente, é importante para todos que estão aqui encarnados saber que estar no material importa. O mundo material importa. Importa e importa muito, tá, gente? Não adianta a gente negar a carne, a matéria, o físico. Você tem que ter um interesse, sim, em se alimentar, em se exercitar, em pegar sol, em ler, em socializar, por mais que isso seja um desafio, tá? Para muitas pessoas, tem que ter esse interesse, porque senão, o que acontece? Você vai para o espaço, você vai para a Lua, entendeu? Gente, eu me lembro, eu muito pequena, 5, 6 anos, eu nem sabia que eu estava fazendo isso, mas eu fazia meditação do Theta Healing sem nem saber o que era o Theta Healing. Porque memórias de outras vidas. Eu me lembro de deitar no chão,
tá, do meu quarto, fechar os olhos e fazer todo aquele caminho e adorar ficar lá no sétimo plano de existência, fingindo que eu não tinha, que eu não existia, que eu era só uma luz. E eu chegava lá e ficava lá meditando. Nunca falei isso com meus pais, com ninguém, mas por quê? Uma coisa que vinha de outras encarnações, sabe? Essa questão. Então, eu realmente era desapegada da matéria, tá, gente? Quando eu era pequena. E eu tive que me ajustar. Tive que me ajustar, porque estar aqui na Terra requer cuidado com o corpo, com a beleza, com a saúde, com a casa, saber organizar as coisas. Esse é um grande desafio, né, gente? Eu vim com Lua em Touro. Isso foi por quê? Justamente porque eu vim aprender a cuidar melhor da matéria. Touro é um signo apegado aqui, ascendente em touro, lua em touro, por quê? Porque eu preciso aprender a dar valor para essas coisas. Eu vim aqui justamente para aprender o que? A manifestar. E ensinar os outros a manifestarem também, a cuidarem da matéria sem culpa. Ensinar eles o caminho da prosperidade, do autocuidado, da organização. Mas para isso eu preciso aprender a fazer isso em mim. Então foi toda uma jornada, tá, gente? Ah, Vivian, você é riquíssima, milionária. Como é que você cuida da casa? Você é ótima nisso? Não, não sou ótima, não, mas eu aprendi desde pequena a melhorarem muito, gente. Quem me conheceu e me conhece agora sabe disso. Eu tive que aprender a me organizar nos estudos, a cuidar da aparência, do corpo, da saúde, a me organizar. Porque eu era completamente desorganizada criança, gente. Completamente, assim, era uma coisa absurda. Então, eu fui aprendendo. Até hoje, é onde a gente tem essa questão da lua, ainda mais que a minha lua, acho que é na casa 2, é um desafio, tá? É o lugar que você quer, mas que você sofre também. Então, para mim, eu não faço com leveza. Tem gente, né, que vai, vapt-vupt, fez tudo. Eu sofro nesse processo, tá? Não é fácil. É muito mais fácil para mim fazer, sei lá, meditações, curas quânticas e tudo, que muita gente tem dificuldade de se concentrar, do que chegar e limpar uma casa inteira, organizar ela, deixar um primor instagramável. Ou do que me arrumar. Mas eu me esforço todos os dias para isso. Né? Então é isso. Quando a gente vem aprender a fazer esse caminho de aprender a dar valor à matéria, a administrar o dinheiro, a valorizar o dinheiro, nem tanto para escassez, nem tanto para gastar demais. Esses pequenos ajustes materiais, a gente pode ensinar o próximo. E não é à toa que eu já consegui manifestar tantas coisas na minha vida que as pessoas acham impossíveis, não sabem como. Por quê? Porque é uma missão de vida que, graças a Deus, eu estou conseguindo cumprir, né, gente? Com muito esforço, mas estou. E aí ele fala, ó, palavras do Chico. É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, na matéria. Porque senão, perdemos a vontade de permanecer aqui no corpo. Ou seja, vamos o quê? A depressão, ficamos com pensamentos de querer fazer a passagem para o outro plano, se é que vocês me entendem. Perdemos o controle da comida, do dinheiro, porque tem que ter algo, tá? Tem que ter. Aqui na Terra tem que ter. E ele fala: vejam bem, o que é que me interessa na Terra, o Chico, né? A não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Ele realmente vivia para a mediunidade. Dinheiro eu só quero o necessário para sobreviver. Caso eu não tenha o que fazer com mais de uma. Então eu procuro me interessar pelos meus gatos e meus cachorros. Aí aqui ele começa a falar como que os animais eram essenciais. Gente, as pessoas não falam o suficiente disso. Os animais eram essenciais na missão que o Chico Xavier veio fazer aqui na Terra. Porque o que prendia o Chico na Terra, aquele espírito iluminado, né, gente? Que ele tem outro nível. Ele é um nível de desapego assim que não existe. Mas o que mais prendia ele eram os animais. Sem os animais, talvez o Chico jamais teria conseguido fazer tudo o que ele fez e ajudado tantas pessoas. Então a gente tem que ser muito grato aos animais, gente, porque eles assim foram parte ativa disso. Então eu procuro me interessar pelos meus gatos, meus cachorros. E aí ele fala uma coisa: quando um adoece ou morre, eu choro muito. Porque se eu não me ligar em alguma coisa,
Eu deixo vocês. Gente, é por isso que a gente tem que entender que os bichinhos, eles são como se fossem parentes, tá? A gente não deve ficar julgando, achando que é frescura quando uma pessoa sofre com a perda de um bichinho, porque cada bichinho tem uma missão aqui na Terra, tá? E assim, nem que seja aprender a pessoa aqui, ajudar ela a ficar aqui. Eu vejo muito hoje em dia um movimento, né? Assim, enfim, estamos passando por extremismos, porque estamos no planeta que está na fase de provas e expiações, indo para a transição planetária. Então, tem essas polarizações. E fala-se muito de, ah, pai de pet, sabe? Um ar debochado, como se ter um pet não fosse ser maduro. Mas, gente, por que não? Por que que crescer, amadurecer tem que ser necessariamente ter filhos? Por que que ajudar os animais, ou se apegar a um animal, cuidar dele, não é amadurecer? Tem certos extremismos que eu não entendo, tá? Essa é uma opinião minha. Vocês podem discordar e eu respeito. Mas a questão é, crianças e animais têm suas missões na Terra tão importantes quanto, certo? Então, ele também aqui nessa parte fala. E esse ensinamento eu achei fantástico. Muitas vezes nós utilizamos a dor sem saber, no inconsciente, como uma forma de distrair o ego para que ele aceite, para ele ter o que se apegar aqui na Terra. Então, tem muitas pessoas que sofrem com tudo, vivem reclamando, elas estão viciadas em reclamar ou estão viciadas na infelicidade sem perceber que são programas mentais limitantes. Qual é o benefício secundário disso? Ficar aqui na Terra, passar o tempo que ela tem que passar aqui. Então, gente, se você se pega reclamando demais, sempre assim, infeliz, ai, depressão, faça o tratamento que você tem que fazer, tá? Não importa o transtorno que você tenha, faça, porque você tem que cuidar da matéria, mas faça alguma técnica de desprogramação dessas crenças limitantes que trazem esses ganhos secundários. Porque o ego não precisa da dor. Essa é uma ferramenta que ele utiliza. Mas você pode se libertar disso e pode ficar aqui na Terra apegado a coisas que tragam alegria e não a coisas que tragam dores para distrair o seu ego e ele se conformar e querer ficar aqui na Terra, entende? Então, eu gosto de usar a apometria na terapia de vidas passadas, o Theta Healing, a desprogramação neurobiológica, mas você tem que escolher alguma que você sinta afinidade e principalmente que você sinta afinidade com o terapeuta, tá, gente? Porque eu sei que esses criadores de técnica falam, a técnica é igual para todo mundo. Não é. O Chico Xavier já falou isso. Ele mesmo já pediu para outras pessoas procurarem outros médiuns que tinham mais afinidade com a missão, né, com o que ele queria tratar ali, com a missão de vida daquele médium. Então, procure um médium que você tenha afinidade, que você goste da energia e faça a terapia que for, tá? Holística ou não, ou até de repente pode ser um psicólogo. O que você sentir mais ali afinidade. Porque o amor é o verdadeiro canal de cura, tá, gente? E a nossa energia vai fazer diferença, sim, na aplicação da técnica. E, e ele continua a falar. Ele ainda considerou que em muitos casos nos quais as pessoas fazem a transição para outros planos de existência, né? Porque eu não posso falar aqui, gente, a palavra, tem raízes nesses transtornos, inclusive nessa tendência, né, nesse DNA genético ancestral do autismo. Por quê? Porque essa configuração que a gente fala, né, do DNA ancestral ou espiritual, ela faz a pessoa ter essa tendência a perder o interesse pela matéria. E aí a pessoa fica querendo voltar à pátria espiritual, entende? Então, esses ajustes são necessários, são necessários. Se você se sente assim, eu tenho TDAH, a gente trata aqui muitos médiuns, né, com TDAH, sempre sempre tem um pezinho nisso, tá? De estar querendo voltar,
de não estar apegada à matéria o suficiente, mesmo que a pessoa não perceba. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Deixem seus relatos, seus comentários, deem um like no canal e me sigam, por favor. Aqui sempre tem conteúdos de espiritualidade, terapias holísticas, astrologia, tarô. E é isso, uma semana abençoada a todos.